Oi, tudo bem? Eu sou a Giovana, vou apresentar esse trabalho junto com o Davi e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre energia potencial elástica. Bom, antes da gente entrar um pouquinho no nosso tema, eu queria te perguntar, o que você acha que é energia? Como você definiria um conceito de energia? Bom, você deve ter pensado várias coisas. Você pode ter pensado em energia elétrica, energia nuclear, energia solar, enfim, eólica, muitas coisas. Mas a gente na física, como energia é um conceito muito difícil, a gente na física fala que energia é a capacidade de realizar um trabalho. Ou seja, é a capacidade de produzir uma ação ou um movimento. E essa ação ou movimento pode ser um movimento de corpos, pode ser o calor, pode ser a eletricidade, pode ser muitas outras coisas. Bom, e nas mentorias anteriores, vocês já viram um pouquinho sobre energia cinética. Energia cinética, ela está associada ao movimento dos corpos. Quanto maior for a velocidade em que o corpo se movimenta, maior vai ser essa energia cinética. Então, a gente tem essa formulinha que vocês com certeza já viram nas mentorias anteriores. E agora a gente vai entrar num ponto importante, energia potencial. Quando a gente fala de energia potencial, a gente pode dividir ela em três: energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica e energia potencial elástica. Bom, energia potencial gravitacional vocês já viram também nas mentorias anteriores. E hoje a gente vai falar sobre energia potencial elástica. Afinal, o que é energia potencial elástica? E aí galera, beleza? Eu sou o Davi. Eu vou falar um pouco agora da energia potencial elástica, né? A energia potencial em si, ela é aquela energia que ela consegue ficar armazenada. Então, na energia potencial elástica, por exemplo, quando você comprime ou quando você puxa uma mola ou quando você puxa um arco e flecha, né? Ela vai estar armazenando essa energia e podendo transformar na energia potencial elástica. Então, sempre que você estiver deformando um objeto, vai existir uma energia potencial armazenada. Essa energia, nesse caso desses objetos que são elásticos, ela vai se chamar energia potencial elástica, né? É, e ela vai atuar sempre naqueles objetos que têm um grau de elasticidade, né? Ou seja, aqueles objetos que eles têm o poder de deformar e voltar para sua forma natural. Nesse slide a gente consegue ver claramente o que eu falei, né? Um objeto que ele tem o poder de deformar, que é a mola, ela tem um grande poder de se deformar e de voltar para sua forma inicial, né? Então, no exemplo da mola da direita, ela está em equilíbrio, né? Então, ela está na sua forma natural. Então, aí o carinha foi lá e empurrou, né, a mola e ela ficou comprimida. Então, ela comprimida, tem uma força ali que está agindo nela, que é a potencial elástica, né? O que que ela quer? Ela quer voltar para sua forma inicial. Então, ela está fazendo uma força contra a mão dele. Está fazendo uma força empurrando a mão dele. A mesma coisa vai ser ao contrário, se ele estivesse puxando, né? É que nesse caso não tem um exemplo dele puxando, mas se ele estivesse puxando, a mola, ela ia querer voltar para sua posição de equilíbrio. Então, o que que ela ia fazer? Ela ia puxar a mão dele, né? Então, é assim que age é, essa energia potencial elástica nesses objetos que eles têm o poder de deformar e voltar para sua forma inicial. Então, agora a gente vai ver como que a gente acha a deformação da mola. Vai ser bem importante a gente saber como que faz isso mais lá para frente, né? Então, como que a gente acha é, a deformação, né? A deformação ela vai ser dada pelo x, né? Então, o x é igual à deformação. Para a gente encontrar a deformação da mola,
Primeiro a gente tem que olhar ela no ponto de equilíbrio, né? E depois comprimida ou esticada, né? Nesse caso ela está comprimida. Então, ali a gente pode ver o exemplo da mola solta. Ela tem comprimento L, L0, né? Mas ali poderia ser qualquer comprimento. Podia ser 2, 3, 4, qualquer comprimento. Então vai ser o comprimento e depois a gente vai observar, né, o comprimento dela esticada ou comprimida, que vai ser dada pelo L, que pode ser também qualquer valor. Então, a deformação da mola vai ser o L, que é o comprimento final, menos o L0, que é o comprimento inicial. Então, essa é a fórmula da energia potencial elástica, né? O que que ela mostra pra gente, né? EP igual a kx ao quadrado sobre 2, né? Parece ser um pouquinho complicado, mas na verdade é bem fácil. E a gente só tem que saber o que significa cada elemento, né? Para a gente conseguir achar o nosso resultado. Então, ali embaixo a gente colocou o que cada elemento significa, né? EP vai ser justamente o que a gente quer, né? EP é a nossa resposta. Vai ser a energia potencial elástica, nossa resposta, e ela vai ser dada em joules, que é representado pela letra J. O K vai ser a constante elástica. Isso quer dizer o quê? É a força, né? Vai ser a força em que vai ser dado esse trabalho. Então, a força que vai estar sendo aplicada sobre o objeto, sobre a mola, sobre o arco, sobre alguma haste que seja flexível. E X é aquela deformação que a gente viu, né? Então, aquela deformação que a gente viu no slide passado vai ser esse X, né? Vai ser a quantidade que se deformou, que vai ser dada em metros. Então, essas são as unidades, né? A gente consegue ver o que é cada elemento, em que unidade que a gente vai trabalhar esses elementos, né? É muito importante se atentar às unidades também, né? Por exemplo, a deformação ela vai ser dada em metros, a constante ela vai ser newtons por metros e o resultado final, que vai ser EP, vai ser dado em joules, né? Então é importante se atentar a isso. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor da fórmula que o Davi acabou de passar, a gente precisa entender um pouquinho sobre a lei de Hooke. Que afinal, como que a gente chegou nessa fórmula, né? Então, a lei de Hooke ela mede a intensidade da força elástica. E isso se trata de uma força de reação, que sempre surge na mesma direção da ação que foi realizada, só que no sentido oposto. Eu sei que ficou um pouquinho confuso e a gente vai esclarecer agora. Bom, quando a gente comprime uma mola, a gente sabe que ela tende a voltar ao seu estado de equilíbrio. A mesma coisa quando a gente estica essa mola, ela volta ao estado de equilíbrio. Essa é a tendência. Então, na lei de Hooke, ela fala que uma força externa, quando tem uma força externa, a força elástica é no sentido contrário. Exemplo, claro, essa imagem da nossa direita. A gente tem duas setinhas, uma vermelha e uma amarela. A setinha amarela representa a força externa, por isso que a gente chama de fast. E a setinha vermelha representa a força elástica, que a gente chama de força elástica, né? F elástica. Nesse exemplo que a gente está vendo da direita, é como se a gente tivesse pegado a bolinha com a nossa mão e puxasse ela, esticasse ela com essa mola. Então, a gente tecnicamente está esticando a mola no sentido dessa setinha amarela. E aí, a lei de Hooke diz que a força elástica vai fazer força no sentido contrário, que é essa setinha vermelha. Por quê? Porque ela está tentando voltar à posição de equilíbrio dela. Isso acontece da mesma forma quando a gente vai comprimir essa mola. Quando a gente comprime essa mola, a força elástica ela tende a voltar à posição de equilíbrio. Então, ela vai fazer o sentido contrário da nossa força. Dessa forma, quanto maior for a elongação da mola, quanto maior for a deformação dessa mola, maior vai ser a força elástica que ela vai exercer. E aí a gente tem isso baseado nesse gráfico aqui. Quando a gente calcula o trabalho realizado pela força elástica,
a gente tem esse gráfico. Bom, para a gente calcular o trabalho desse gráfico, a gente precisa calcular a área, que é um triângulo. Tá vendo aí? Um triângulo retângulo. Vocês estão acostumados com isso. E aí é importante a gente reparar que a base desse triângulo é o x e a altura é o fel, né? A força elástica, que é igual a kx. Quando a gente vai calcular, então, trabalho é igual a área. Quando a gente vai calcular a área, a gente tem que ir a base vezes a altura dividido por 2, certo? Substituindo isso, a nossa base é o x. Vocês estão vendo aí nesse triângulo retângulo. A nossa base é o x. E a nossa altura é a nossa força elástica, que é igual a kx, certo? A gente só substituiu na fórmula. E aí, quando a gente vai ver, a gente tem x vezes x é x ao quadrado, certo? Então, vai ficar kx ao quadrado sobre 2, que é a fórmula que a gente viu com o Davi pouco tempo atrás. Bom, agora eu vou resolver um exercício prático, né? Exemplificando, né, tudo que eu falei. Então, a gente pode ver na figura, né? Nos dados que eu coloquei ali tem o L0, né, que é o comprimento inicial. O comprimento inicial da bola é igual a 2 metros. E também tem o L, né, que é o comprimento final. Nesse caso, como vai de 2 para 3, a bola está esticando. Então, o comprimento final vai ser de 3 metros. E o K, né, que é a força sobre a bola, vão ser de 400 newtons por metro, né? Então a pergunta qual é a energia potencial armazenada? A gente vai resolver em seguida. E agora nessa primeira lousinha, né, eu repeti os dados, né? Todos os dados já eu repeti. E nessa lousinha do meio também eu repeti a fórmula, né, para a gente relembrar, que é x igual a L menos L0. O x vai ser a deformação. Então a deformação a gente acha pelo comprimento, né? Pelos comprimentos da mola. Então vai ser L menos o L0, né? Então é só substituir, é bem simples. Substitui o L e o L0, que a gente consegue ver aqui do lado, e faz a continha. Nesse caso vai ficar 3 menos 2, que é igual a 1. Né? Então a deformação é igual a 1. E para a gente descobrir a energia potencial elástica, a gente usa, né, o K, que é 400, né? Tá vendo? O K vezes o X, que a gente acabou de achar, que é a deformação, o X ao quadrado, sobre 2. Então é só substituir de novo, né? 400 vezes 1, que é a deformação que a gente acabou de achar, deformação ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado sobre 2, né? Então é só fazer essa conta. 1 ao quadrado é igual a 1. 400 vezes 1 é igual a 400. E 400 dividido por 2 é igual a 200, né? A gente consegue ver aqui embaixo que energia potencial elástica é igual a 200 joules, né? Joules é a unidade de medida que a gente usa para dar esse tipo de resposta. Então, é bem simples, é só olhar na fórmula e substituir e não tem erro. Bom, agora a gente vai ver uma ideia de experimento que você pode fazer aí na sua casa para ver um pouco sobre energia potencial elástica na prática. Bora ver? Faça um furo bem no meio do fundo da lata e também no meio da tampa. Você vai precisar agora de um item muito difícil de achar e muito raro, um acumulador de energia potencial elástica, mais conhecido como elástico de escritório. Usando fita adesiva, prenda um peso no meio do elástico de escritório. Eu vou usar uma pilha velha, mas está valendo qualquer coisa, desde parafusos até uma pequena pedra. Só não vai exagerar no peso, hein? Com tudo preparado, chegou a hora de montar a nossa engenhoca. Passe uma das pontas do elástico de escritório no furo feito na tampa e prenda com um palito de dente.
que você pode substituir, por exemplo, por um palito de fósforos ou um pedacinho de madeira, ou também um clipe de papel. Use aí a sua criatividade. Faça o mesmo com a outra ponta do elástico, prendendo do mesmo jeito no fundo da lata, usando mais um palito de dente. Quando você fechar a lata, o elástico deve ficar bem esticado entre o fundo e a tampa, mantendo o peso pendurado. Por último, coloque a lata do chão e empurre sem fazer muita força. A lata vai girar durante um breve tempo, depois vai parando e volta. Quando você empurra a lata, transfere energia para ela, e o peso que você prendeu no elástico não acompanha a lata, fazendo com que o elástico comece a torcer e acumular energia potencial elástica. Mas o elástico precisa voltar à sua forma original, e isso faz com que a lata comece a voltar, já que tem um peso fazendo com que o elástico gire a lata. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo.